Pessoal, eu quero ir com vocês agora para a nossa segunda reportagem, onde nós vamos passar por alguns detalhes, vamos relembrar um pouco sobre como foi essa comemoração dos 250 anos da América. Este evento foi nomeado de Saudações à América. Foi um evento muito bonito, embora tenha sido curto. É, O principal ponto que acabou atrapalhando com este evento, quem conferiu com a gente a cobertura durante o final de semana, foi o mau tempo. Durante o dia, eles tiveram um calor simplesmente insuportável e tiveram que dispensar a população, porque algumas pessoas começaram a passar mal. No final do dia, algumas pessoas novamente estavam se reunindo ali onde eles estavam realizando o evento, que foi no National Mall. Só que logo depois começou uma tempestade gigante, então muitas pessoas, infelizmente, também acabaram indo embora. De acordo com as declarações de Donald Trump, que nós já vamos conferir algumas das declarações dele, eles estimam que cerca de 350 mil pessoas tinham se reunido ali no começo do evento, mas por conta do tempo e por conta de temporariamente eles terem cancelado essa comemoração, apenas 100 mil pessoas estiveram realmente presentes quando Donald Trump estava falando. Até esse trechinho eu não trouxe para vocês, por isso eu quero trazer essa curiosidade. Ontem, quando nós estávamos, ontem não, sábado, quando nós estávamos para fazer essa cobertura, a gente ficou realmente se questionando se isso aconteceria ou não, porque chegou um momento onde não tinha mais ninguém ali no National Mall. Eles tiveram que retirar todas as pessoas, não tinha nenhuma apresentação da orquestra, que originalmente estava planejado. E ficou esse questionamento: esse evento vai acontecer ou não? Donald Trump vai aparecer ou não? E eu lembro que eu comentei nessa cobertura que foi dizendo o seguinte: eu acho muito difícil Donald Trump não aparecer, a não ser que seja que aconteça uma inundação, uma catástrofe muito grande, mas eu acredito que ele vai aparecer de toda forma. E depois, durante o discurso, ele confirmou isso. Ele disse que a Casa Branca queria cancelar totalmente o evento, que eles queriam replanejar para que acontecesse na semana que vem, e ele não deixou. Ele falou: não, eu vou de toda forma, porque se a gente comemorar isso na semana que vem, já não tem o mesmo valor simbólico, então por isso Donald Trump fez questão de ir lá e de falar com as pessoas. E foi um discurso bem curto, durou cerca de 40 minutos. E é engraçado porque Donald Trump alardeou durante a semana toda, dizendo que seria um discurso muito grande, que as pessoas esperassem ele falando por horas e horas. Nós estávamos esperando também esse discurso por várias horas. E, bom, eles tiveram que encurtar, mas mesmo assim foi um evento muito bonito e emocionante. Outra questão que estava planejada, mas muito provavelmente não aconteceu, é que eles estavam planejando o maior espetáculo de fogos de artifício do mundo. Ou seja, eles estavam planejando soltar durante esse evento 850 mil fogos de artifício. E esse seria o maior número de fogos de artifício já registrados durante um único evento em toda a história. Um fato bem interessante. Eu quero passar com vocês agora por uma das declarações de Donald Trump, mas antes eu quero pontuar um destaque que Trump fez sobre os 250 anos da América, porque ele chegou a dizer algumas vezes que, obviamente, ele lamentava muito ter perdido a outra eleição, as outras eleições para Joe Biden, mas ele enfatizou que, no final das contas, até acabou sendo muito bom, porque ele pôde, então, estar à frente dos Estados Unidos enquanto eles estavam comemorando 250 anos do país. E ele até diz que ele teve 3 grandes conquistas durante o governo dele. A primeira delas foi trazer as Olimpíadas para os Estados Unidos, o que aconteceu no primeiro mandato. A segunda delas seria a Copa do Mundo, que está acontecendo agora. E a terceira seria os 250 anos da América. Só que Donald Trump diz que os 250 anos da América, infelizmente, ele não poderia acreditar a ele mesmo, que foi uma questão de sorte, mas que bom que teria acontecido. Eu quero pedir para a produção colocar para vocês, então, um dos trechinhos iniciais do discurso de Donald Trump para a gente conferir aonde ele fala sobre os pais fundadores da América e também cita um pouco alguns dos princípios da Constituição dos Estados Unidos. Vamos conferir. Aqui, no National Mall, estamos celebrando a vitória da liberdade sobre a tirania, a conquista sobre a opressão e a proteção do espírito americano
desde 4 de julho de 1776 até 4 de julho de 2026. São duas datas muito grandes e aqui no nosso país é mais forte, mais livre, mais orgulhoso e melhor do que ele foi em qualquer ponto antes. Mas tudo começou com o milagre da história que vive para sempre no coração de cada patriota. Na Filadélfia, os nossos pais fundadores invocaram a coragem de gigantes e a sabedoria de séculos para proclamar com coragem essas verdades atemporais. Declararam que todos homens são criados iguais, que eles estão dotados de direitos inalienáveis pelas mãos de nosso Criador. Bom, pessoal, trazendo para vocês um breve contexto do momento em que este evento de comemoração dos 250 anos da América acontece, é um momento bem delicado para o governo de Donald Trump. Tem essa questão que eu já pontuei dos acordos que ele está fazendo com o regime iraniano neste momento, acordos esses que foram bastante criticados, porque existem de fato algumas semelhanças com o acordo que foi firmado por Barack Obama em 2015, e Donald Trump, já desde o primeiro mandato dele, onde ele acabou se retirou os Estados Unidos destes acordos, ele fazia várias críticas dizendo que Barack Obama não teria conseguido trazer um bom acordo para os Estados Unidos. E então, quando essas similaridades neste novo acordo surgiram, várias críticas vieram tanto das próprias pessoas, dos republicanos ali dentro dos Estados Unidos, como também de alguns aliados dos Estados Unidos, como, por exemplo, o governo israelense. Israel afirmou várias vezes que os Estados Unidos não teriam levado em conta o que seria necessário para que Israel continuasse segura. Um dos pontos muito criticados por Israel foi a retirada das tropas israelenses ali no Líbano, que isso estaria então vinculado a este acordo de paz com o regime iraniano. E bom, um detalhe bem delicado de fato, porque o Hezbollah, o grupo então que fica ali no Líbano, foi o grupo que começou esses ataques contra Israel e eles estavam então respondendo, acabaram indo mais fundo no território do Líbano, mas é um ponto bem delicado para o posicionamento do governo israelense. Como eu já comentei, daqui a alguns dias Donald Trump e Benjamin Netanyahu vão se encontrar e muito provavelmente vão discutir os detalhes disso tudo. Além deste acordo com o regime iraniano que está progredindo de forma lenta, digamos assim, existem outros pontos delicados para o governo de Donald Trump neste momento. Obviamente, todo este conflito que acabou se estendendo mais do que Donald Trump esperava ali no Oriente Médio, acabou tendo impactos na economia dos Estados Unidos, como, por exemplo, a inflação. E uma das principais propostas de governo durante a corrida presidencial de Donald Trump era justamente combater a inflação. E nesse ano, durante aquele conflito, a inflação ali nos Estados Unidos chegou a 4%, que era o mesmo valor que chegou na maior alta histórica que a gente teve em várias décadas durante o governo de Joe Biden. E, obviamente, isso colocou o Donald Trump em uma situação bem delicada. Eu até vou passar com vocês bem breve por algumas pesquisas de aprovação de Donald Trump para a gente entender o contexto. Mas outro ponto que é importante levarmos em consideração é que no ano passado, quando nós tivemos os 249 anos dos Estados Unidos, de independência dos Estados Unidos, o 4 de julho, Donald Trump aproveitou aquele momento para passar a One Big Beautiful Bill, que foi o maior projeto legislativo desse segundo mandato de Donald Trump. Ele até acabou acelerando, porque esse projeto do One Big Beautiful Bill, ele deveria ter sido votado mais para frente, e ele deu uma acelerada nos senadores republicanos para que eles conseguissem aprovar isso antes do 4 de julho, para que durante esse evento Donald Trump conseguisse, então, comemorar juntamente com as pessoas essa grande vitória dele, e de fato, eles terem aprovado esse One Big Beautiful Bill foi uma vitória grande para o governo de Donald Trump, porque foi difícil eles conseguirem aprovar isso no Senado, porque existiam várias preocupações. Uma das preocupações é que Donald Trump ele propunha cortes de várias arrecadações governamentais. Por exemplo, a gente viu muito Trump falando sobre essa questão de não cobrar imposto de gorjetas, entre outros serviços. A ideia de Trump, basicamente, era estimular a economia. Se as pessoas estivessem ganhando mais, as pessoas gastariam mais, e de uma forma geral isso faria a economia americana rodar. Só que fato é,
a arrecadação governamental diminuiria, e essa era a preocupação. Tanto que essa preocupação existia até mesmo dentro do Partido Republicano, porque atualmente os Estados Unidos possuem uma dívida de quase 40 trilhões de dólares. É uma dívida muito grande. Então, a gente entende a preocupação. Foi uma aposta de Donald Trump que acabou sendo apoiada no Senado. Só que esse ano, Donald Trump não teve tanta sorte com o projeto legislativo que ele queria aprovar antes dessa comemoração do 4 de julho, porque ele queria ter aprovado o Save America. Esse Save America, o principal objetivo dele era mudar algumas normas, algumas legislações dentro dos Estados Unidos para que as pessoas pudessem votar. Isso porque atualmente as pessoas elas podem ir para fazer a votação sem precisar ter uma foto no documento. Ou seja, é muito difícil comprovar que aquela pessoa é realmente aquela pessoa. E então a gente teve registros nos Estados Unidos nos últimos anos de imigrantes ilegais indo votar. E se a gente imagina isso num contexto onde Donald Trump fez várias acusações ao Partido Democrata, dizendo que eles teriam aberto a porteira ali da fronteira sul dos Estados Unidos para permitir que vários imigrantes entrassem no país e então pudessem votar no Partido Democrata, faz muito sentido que Donald Trump tenha tentado então aprovar essa legislação do Save America. No entanto, ela não foi aprovada no Senado. Eu até depois vou passar com vocês por essas declarações de Trump, porque ele novamente falou sobre isso durante esses discursos que ele fez ali no sábado, durante as comemorações de 250 anos da América. Não sei se novamente ele vai tentar introduzir essa legislação, muito provavelmente pela forma como ele estava falando, talvez flexibilizar alguns pontos para que essa legislação consiga ser aprovada, mas fato é, Donald Trump ainda parecia bem esperançoso que esse projeto legislativo fosse aprovado. Agora eu quero passar com vocês brevemente, nós já vamos conferir mais algumas declarações de Trump durante esse final de semana, durante a comemoração, mas eu quero, neste contexto, passar com vocês por uma pesquisa, se a produção puder até colocar aqui do lado para a gente essa pesquisa da Reuters. Foi uma pesquisa que eles realizaram com a Ipsos no dia 15 de junho de 2026, deste ano, né, no mês passado, e essa pesquisa indicou que Donald Trump, nesse seu segundo mandato, que Donald Trump iniciou o seu segundo mandato ali no início do ano passado, em janeiro de 2025, com 47% de aprovações. E esses 47% de aprovações eram 11 pontos a mais do que ele atualmente tem de aprovação, ou seja, ele acabou perdendo muito apoio popular nos últimos tempos. Mas é interessante porque, embora sim, ele tenha perdido um apoio popular, se a gente comparar com o início do seu mandato, essa aprovação popular ela acabou aumentando depois que ele começou a negociar com o regime iraniano. Um dos principais ápices da sua desaprovação foi quando este conflito ali no Oriente Médio começou a se estender, justamente pelo que eu já comentei, da inflação que os Estados Unidos estavam sofrendo. E então, desde que essas negociações começaram, mesmo que eles ainda não tenham conseguido fechar um acordo definitivo, ainda assim, Donald Trump já aumentou a sua pontuação de aprovação ali dentro do país. Eu quero até passar com vocês por mais alguns dados que foram publicados pela Reuters, porque uma das pesquisas que eles fizeram era uma pesquisa que era para avaliar somente a aprovação da população com relação ao custo de vida sob esse segundo mandato de Donald Trump. Então, os números que eles trouxeram foi o seguinte, que em junho deste ano, essa aprovação de Donald Trump acabou aumentando se comparada com os meses passados. Por exemplo, em abril, a aprovação dele era de cerca de 20%, isso ligado a essa questão que eu já comentei do custo de vida. Em maio, ela subiu para 22% e em junho ela foi para 24%, ou seja, um aumento de 4% durante esse período das negociações com o regime iraniano. E a aprovação também acabou diminuindo. Em maio deste ano, ele estava com uma desaprovação de 73% e agora, no mês passado, essa desaprovação foi para 69%, ou seja, uma redução de 4%. E é interessante porque durante esses acordos que a gente viu Donald Trump realizando com o regime iraniano, eu até cheguei a comentar aqui em algumas vezes, em algumas transmissões que eu estava realizando com o Marcos, dizendo que eu acreditava que o principal motivo que levou Donald Trump a negociar com o regime iraniano naquele momento foi justamente a pressão popular, porque não parecia
um momento muito propício para que os Estados Unidos negociassem com o regime iraniano, até porque eles não tinham cumprido várias das suas promessas e vários dos seus objetivos ali no Oriente Médio, em especial com o regime iraniano. A gente viu, por exemplo, Donald Trump fazendo declarações dizendo que eles queriam uma troca completa de regime. Outra questão também foi que eles queriam que o regime iraniano dispensasse totalmente a sua produção de energia nuclear, coisa que os Estados Unidos precisaram voltar atrás. E então é interessante, porque quando essas negociações começaram, ficou muito claro que o governo americano estava sendo fortemente pressionado para que isso acontecesse, e agora os números falam por si mesmos, porque se a gente teve um aumento na aprovação de Donald Trump durante essas negociações, mesmo sem ter um acordo final, isso mostra que Donald Trump, então, teve uma grande pressão popular para que isso acontecesse. Eu quero trazer para vocês agora um outro trechinho dessas declarações que Donald Trump fez durante o final de semana, nas comemorações de 250 anos, e eu separei um trechinho bem interessante, porque Donald Trump está apontando para uma bandeira dos Estados Unidos. Eu quero trazer um contexto, porque como eu não trouxe um trecho tão longo do vídeo, vocês talvez não entendam tudo, mas essa bandeira foi uma das primeiras bandeiras dos Estados Unidos. Essa bandeira é de 1876, então uma bandeira 1776, perdão, que é já logo ali no início da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E Donald Trump, então, comenta um pouco mais sobre a vitória que eles tiveram contra o Império Britânico. Eu quero conferir com vocês. Olha lá, esta foi a bandeira que estava voando vitoriosa, e essas são as bandeiras verdadeiras. São bandeiras que vimos muito. Essas eram as estrelas e listas que voaram triunfantemente quando os britânicos levantaram a bandeira branca da rendição na cidade de York. Foi uma baita rendição. Ninguém achou que era possível. Era o maior poder bélico do mundo e eles se renderam. E desde então, todo o mundo está de aviso que os americanos nunca vão deixar ninguém tirar de nós nossa liberdade. E toda essa conversa dos comunistas, eles não têm a menor chance. A menor chance. Nós não queremos o comunismo no nosso país. Pessoal, até trazendo uma curiosidade histórica para vocês, embora os pais fundadores dos Estados Unidos eles tenham declarado a Declaração de Independência como Dia de Independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776, o reinado inglês, eles só reconheceram que os Estados Unidos eram um país soberano e livre em 1783, que foi neste momento onde os Estados Unidos e o governo britânico, eles assinaram o Tratado de Paris. Então, o rei George III, que era a pessoa que estava liderando a monarquia britânica nessa época, disse publicamente que ele reconhecia que os Estados Unidos eram um país soberano, mas para vocês verem que isso aconteceu vários anos depois, né? Então, houve esse período, esse gap, digamos assim, entre o reconhecimento dos Estados Unidos e o reconhecimento propriamente do governo britânico. Eu quero conferir com vocês mais um trechinho da declaração de Donald Trump, onde ele fala um pouco sobre a Constituição dos Estados Unidos. Isso porque a gente viu a questão da Constituição americana sendo destacada bastante durante esse discurso de Donald Trump. E um ponto que ele destacou é que a Constituição americana é a Constituição ativa mais antiga que nós temos atualmente. E esse é um ponto muito interessante mesmo, porque eles possuem a mesma Constituição desde que o país foi fundado, desde que os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776. Pessoal, toda hora eu tô errando esse número, perdão, mas em 1776. E é interessante porque, se a gente compara com o Brasil teve várias constituições ao longo das últimas décadas. Então, é impressionante, de fato, eles terem conseguido manter essa Constituição americana ao longo dos últimos anos. E até a gente comentou bastante sobre esses pontos da Constituição durante a transmissão especial, mas um dos pontos que chama a atenção da Constituição americana é como ela é curta. Ela é uma Constituição com pouquíssimas páginas, assim, então ela não entra
em tantos tópicos diários, em tantas questões diárias e sociais da população americana, o que acaba tornando muito mais simples para essas pessoas e, obviamente, acaba acarretando em uma menor intervenção estatal, principalmente porque se a gente pensa que os pontos que estão incluídos ali na Constituição, eles são pontos muito menos flexíveis, né? Então, esse também acredito que seja um dos fatores de por que a Constituição dos Estados Unidos acabou sendo tão longeva. E outra questão também que Trump destacou durante esse discurso foi justamente os direitos naturais que a gente tem, então, tão bem elaborados nessa Constituição americana e também na Declaração de Independência dos Estados Unidos, onde eles focam muito nesses direitos naturais que seriam o direito à vida, o direito à liberdade e também o direito à busca da felicidade. Eu quero conferir com vocês esse trechinho, onde Trump fala sobre a Constituição e também as coisas que acabaram vindo junto com essa Constituição americana, como, por exemplo, a liberdade de expressão, porque a primeira emenda da Constituição americana diz que as pessoas têm o direito de se expressar, e a segunda emenda americana, ela diz que as pessoas têm o direito de portar armas, o que é um ponto bem interessante, porque a pessoa precisa poder se expressar, e se o governo não permitir que ela se expresse, bom, então eles têm uma arma. E é interessante porque Donald Trump enfatizou o quanto ele lutou durante o primeiro mandato dele para que as pessoas ainda pudessem ter esse direito de portar armas ali dentro dos Estados Unidos. Quero conferir com vocês um trechinho do que Trump disse. Nossos fundadores não só ganharam nossa liberdade, eles a asseguraram com o documento mais reto já escrito, que é a Constituição dos Estados Unidos. E é por causa da genialidade deles que nós continuamos sendo o melhor povo no planeta depois de 250 anos. Eu quero conferir com vocês também um outro trecho da declaração, onde Trump fez várias homenagens aos veteranos de guerra. Isso é algo bem comum nessas celebrações, nesses eventos grandes de Donald Trump, onde ele presta várias homenagens aos veteranos americanos. Ele tem dado bastante ênfase ao setor militar. E é interessante porque ele traz isso num contexto muito forte de não somente homenagear esses veteranos de guerra, mas também enfatizar a importância do combate dos Estados Unidos ao longo das últimas décadas contra o comunismo. Isso se alinha muito com o discurso que Donald Trump tinha feito poucos dias antes no Monte Rushmore, onde ele destacou repetidas vezes que a principal ameaça aos Estados Unidos atualmente é o comunismo. Quero conferir com vocês o que Trump disse. Então, senhoras e senhores, esses são os lutadores e as bandeiras da maior geração de todas. Eles não querem admitir, mas eles são. Eles salvaram o mundo e eles tornaram os Estados Unidos muito, muito orgulhosos. Temos muito orgulho deles. E depois que nós eliminamos o fascismo, os Estados Unidos se levantaram contra o mal do comunismo durante a Guerra Fria. Eu falei na última noite no lindo Mount Rushmore, um lugar lindo, onde Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt, quando eles estavam acima de mim, e eu falei, os Estados Unidos nunca vai ser um país comunista, isso nunca vai acontecer. O comunismo é perdedor, sempre vai ser. O comunismo é o oposto do sistema americano, e o sistema comunista nunca funcionou. Nós lutamos contra o comunismo em campos de batalha em todos os lugares do mundo, apenas para que o comunismo levantasse sua cabeça horripilante bem aqui nos Estados Unidos. E nós não vamos permitir que ele aconteça. Nós queremos impedir uma ameaça assim imediatamente antes que ela comece. É um câncer e nós temos que tirar rápido. Pouco depois desses anúncios e dessas declarações que Donald Trump estava fazendo neste momento sobre o combate do comunismo, ele também enfatizou que durante esse segundo mandato eles tiveram vários recordes de pessoas entrando para o exército. Ele chegou até mesmo a falar que as pessoas que estão entrando agora, elas estão tendo que esperar numa lista porque eles estão excedendo o tanto de vagas que eles têm para o setor militar. Bem interessante, porque a gente viu mesmo Donald Trump e também Pete Hegseth, que atualmente é o secretário de Guerra dos Estados Unidos, fazendo várias reformas ali dentro do Exército. Então,
é muito possível que eles tenham atraído um novo tipo de perfil de pessoas para adentrarem o setor militar. Pessoal, eu quero passar com vocês rapidinho, antes de nós irmos para a nossa terceira reportagem, que vou falar aqui para vocês, é uma reportagem bem interessante, onde a gente vai trazer um pouco mais de detalhes sobre a tensão crescente ali no Indo-Pacífico. Mas antes eu quero passar com vocês, brevemente, por alguns anúncios que a gente tem aqui, e eu até falo para vocês que eu acho essa parte muito divertida do programa, eu realmente gosto. Então, se a produção puder colocar aqui para a gente na tela, alguns dos descontos que a gente trouxe para vocês. Trouxemos 3 descontos para vocês hoje, da parceria que o Epoch Times tem com o Mercado Livre, e que vale destacar, é uma das formas que a gente tem, então, de continuar com os nossos negócios, com a nossa operação aqui no Brasil. E também trazer para vocês alguns descontos bem especiais. Esse primeiro deles é de um Power Bank com visor digital e cabos embutidos. Esse Power Bank, ele tem 22,5 watts e 20 miliamperes, resumindo, ele tem 20 amperes por hora, perdão pessoal, e ele é compatível com aparelhos Android, iPhone, tablet, smartphones e também fones de ouvido. E ele é bem leve, vocês podem ver que ele é pequenininho e ele está com super desconto, isso porque o preço original dele é de R$120 e nós estamos então com um desconto especial para vocês de 45%, onde esse equipamento agora, esse Powerbank vai sair por R$65,99. Vou falar para vocês, eu acho Powerbank uma coisa que todo mundo tem que ter. Várias vezes eu já fui salva de apuros porque eu tinha um Powerbank. Eu até constantemente falo para o meu marido que ele deveria ter um Powerbank, ele não compra um Powerbank e eu vou falar para vocês, já ficou em apuros. Então, recomendo, acho que é uma coisa assim que acaba nos salvando em momentos mais delicados. Às vezes a gente está fazendo uma viagem, alguma coisa assim, ou mesmo viagens próximas para uma outra cidade, ficamos sem bateria e é uma situação bem delicada. Então, bom, vale a pena. Quero passar com outro anúncio agora aqui com vocês, que é o desconto numa garrafa térmica de 1 litro. E daí vocês também, olha que interessante, vocês podem ver a temperatura na tampa dessa garrafa, achei bem útil. A promoção que nós temos para vocês hoje é de, antigamente custava R$ 75,30 e hoje está por R$ 48,95. Interessante porque ela tem várias avaliações muito positivas no Mercado Livre. Pessoal, vou falar para vocês que agora que tá frio, é bom ter uma garrafa térmica. Eu que sou do sul, eu fico com a minha garrafa térmica o dia inteiro, porque não sei se vocês já viram, de vez em quando eu apareço no programa com o meu chimarrão. Então, para mim, tem que ter uma garrafa térmica. Se não for para tomar chimarrão, que seja então para deixar o café quentinho ao longo do dia ou tomar um chá. Eu acho importante. Agora, eu vou trazer para vocês o último anúncio de hoje, antes de nós irmos, então, para a nossa outra cobertura, que é o seguinte, a nossa produção, eles me mandaram uma mensagem aqui dizendo que eles escolheram este produto, que é uma motosserra, com base em vários dados demográficos que a gente tem de vocês aqui do canal, e por isso nós acreditamos que vocês podem se interessar por este produto. Essa é uma motosserra elétrica de 2 polegadas sem fio, com 1.600 watts. E neste pacote, além da motosserra, vocês também vão receber 3 correntes de corte, um guia de 12 polegadas, um carregador, um óculos, luvas de proteção e 2 baterias. Interessante, pessoal, eu acho que é um item bem essencial, principalmente se a gente fala aí dos homens que estão nos assistindo, é importante vocês terem, né, para conseguir resolver qualquer situação em casa. Eu quero até passar com vocês pelo desconto que nós temos aqui. Atualmente, 63% de desconto, foi o maior desconto que nós conseguimos no dia de hoje. Antigamente ele estava por R$ 900 e atualmente está por R$ 328,98. Nossa, gente, é um desconto bem grande, considerável. Parabéns para a nossa equipe que conseguiu esse super desconto aqui. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem adquirir qualquer um desses produtos, vocês podem, então, mirar aqui no QR Code, colocar o celular de vocês aqui no QR Code, em especial se vocês estiverem assistindo através da televisão, ou também a nossa produção vai deixar para vocês os links aqui na descrição. Vou até complementar dizendo uma coisa. Muitos de vocês, às vezes, gostam muito do nosso trabalho e nos perguntam como vocês podem nos ajudar. Então, se vocês precisarem de algum desses itens e vocês comprarem eles com a gente, essa é uma ótima forma de apoiar o nosso trabalho e também aproveitar os descontos que a gente trouxe para vocês.